como a gente tem novo presidente, nós temos novas expectativas em relação à economia. Alguns sinais a gente já pode perceber, principalmente ligado ali ao dólar, à Bolsa de Valores, o dólar que caiu, a Bolsa de Valores que está em alta, né, tem crescido aí desde de domingo, né, na eleição, e a gente vê também alguma movimentação já internacional para atração de investimentos. O que é isso? Isso pode reverter em mais emprego para o Brasil e renda. Passo aqui, Kleber Ferreira, também comigo nesta entrevista, professor Luiz Carlos Zongarato. Vamos começar um pouco, então, nestes desafios da ordem econômica aqui no Brasil, Kleber. Vamos sim, Samuel. Professor, uma boa tarde. É bom ouvi-lo novamente, ainda mais nesse cenário. E aí, eu pergunto para o senhor, quem nesse momento tem, por exemplo, recebeu um dinheiro, né? Um dinheiro, uma quantia que dá para fazer o investimento. O ideal é aplicar e esperar o mercado ditar os caminhos da economia, ou o ideal já é fazer algum investimento e se é, por exemplo, o imóvel ainda é uma boa saída? Bom, Kleber, é interessante a gente ver o que vai acontecer para os próximos meses, tá? Até então a gente tem promessas, aí promessas de campanha, por exemplo. A gente tem que ver ainda quem serão os ministros. A gente precisa entender ainda que a taxa de juros ainda se encontra elevada, a inflação ainda está fora da meta estabelecida pelo Banco Central, então nós vamos precisar ter muita cautela. Eu aconselharia a gente aguardar um pouquinho para se endividar. Então, deixe esse dinheirinho aplicado, rendendo ali, e vamos ver a cena dos próximos capítulos. Esperar a fumaça subir, né, professor? Vamos ver o sinal da fumaça primeiro, né? Isso mesmo. Professor, por falar nesse sinal da fumaça que o Kleber estava dizendo aí, eu achei muito bacana, porque nesse instante, quando a gente observa alguns indicadores, né? O dólar caindo, a bolsa subindo, isso já pode dizer que que se reflete no otimismo ou ainda o momento é de ter cautela. A fumaça, aí, como o Kleber colocou, ainda não subindo aí tudo. Bom, a gente tem uma expectativa em relação a esse otimismo, que é principalmente o setor de consumo, né? Consumo e de construção civil. Por quê? Devido às promessas, aí, apesar de a gente ter discutido pouco, né, a gente tem uma expectativa grande que haja uma retomada do consumo, do poder de compra, principalmente ali quando a gente fala de aumento real de salário mínimo, a gente fala de políticas de reindustrialização do Brasil, a gente está falando também de mais boa vontade mundial em relação ao Brasil, porque até então as nossas relações internacionais, que são muito importantes para a economia, estavam um pouco abaladas. Então, quando a gente fala de relações internacionais, a gente está provavelmente com um mundo muito mais receptivo a fazer acordos comerciais. Acordos comerciais significam que mais negócios para a nossa economia e do Brasil, o mundo afora. Professor, houve uma guinada para a direita e os empregos com base na CLT, eles foram muito reduzidos durante a gestão do governo Bolsonaro. E aí apareceram essas ocupações que são rentáveis, né? O sujeito não tem nenhuma bicicleta, mas ele loca uma bicicleta, coloca uma caixa de isopor das costas e vai trabalhar como entregador. Ele tem o ganho dele mensal, tem o poder de compra dele e, consequentemente, consegue ali o seu dinheiro. Está no programa do presidente Lula, o presidente eleito, a retomada do emprego formal, da carteira de trabalho assinada e lá, inclusive, assim, fala em um combate a esse tipo de ocupação. É um avanço retomar ou é um avanço estimular para continuar nessa linha americanizada de ocupação? Eu creio que a gente precisa, dentro da nossa economia, diversificação. O que é diversificação? Eu não posso apenas colocar, né, todos os ovos na mesma cesta. Eu preciso, quando eu visualizo, né, notícias como essa, né, falas como essa,
a criação de emprego formal, principalmente voltado à indústria, à tecnologia, à agregação de valor na economia. Por quê? Como você bem observou, Kleber, a gente teve um grande crescimento na economia no setor de serviços. O setor de serviços ele puxou essa retomada econômica, principalmente na nossa cidade aqui em Goiânia. Se a gente for ver, por exemplo, serviços de hotelaria, bares, restaurantes, aí tudo puxa, né? O delivery também, as entregas, tudo isso aqueceu muito. Por outro lado, setores que agregam mais valor à economia, que têm uma cadeia produtiva maior, já estão sendo deixados de lado há muito tempo. Há mais de 10, 15 anos a gente tem esse abandono. Então, o que eu visualizo? Que, sim, continua-se com a expansão dos serviços, até porque há uma demanda crescente global por serviços, porém, o Brasil ele precisa crescer mais também no emprego formal, até mesmo para aumentar ali a possibilidade de novas empresas se instalando, né? Porque quando a gente tem o aumento da informalidade, significa que a economia ela não está dinâmica para o lado da indústria e da agregação de valor. Ela está dinâmica para o lado dos serviços, né? Os profissionais liberais, tudo que não produzem diretamente alguma coisa, mas prestam um serviço que ele é importante também. É fundamental a gente frisar. Não é em detrimento de uma atividade, mas sim a potencialização de várias atividades que a gente pode ter uma expectativa em relação a isso. Professor, como a gente pode associar o cenário externo e há uma tendência de recessão a nível mundial com os fatores internos aqui neste primeiro ano de governo, que tende também a ser um ano de ajustes na ordem de governo? Geralmente é um ano que a máquina pública ainda fica muito travada. Como que a gente pode associar este cenário externo com o nosso cenário interno aqui do Brasil? Excelente pergunta, excelente análise, Samuel, por quê? Independentemente de quem fosse eleito, tá? Lula ou Bolsonaro, a gente tem o desafio, que é o quê? O cenário internacional ele não é positivo para a economia. A gente tem desafios principalmente ligados ao petróleo, às cadeias de abastecimento, à indústria global ainda sofrendo impactos, não somente a guerra, mas também efeitos acumulados devido à pandemia. Tá? Então, a gente tem esse cenário de inflação e recessão global. Porém, a gente observa que o Brasil ele pode ser uma válvula de escape para essa economia internacional. Por quê? Se a gente olhar, nós estamos posicionados numa zona que não tem conflito bélico, por exemplo, como tem na Europa, Estados Unidos se envolvendo diretamente nisso. A gente também tem um mercado consumidor que tem uma potencialidade de consumo e de expansão grande. Então, na minha visão, há uma tendência de atração de investimentos do exterior, porque esse capital do mundo, ele precisa de algum lugar para ele repousar, para ele pousar ali. E eu creio que o Brasil ele pode ser, sim, uma boa alternativa, principalmente em relação ao que a gente fala de sustentabilidade, sustentabilidade ambiental, social, empresas de energia renovável, tecnologia, principalmente ligada ao agronegócio, e o Brasil ele passa a ter um papel muito importante quando a gente fala no abastecimento também global. Porque se a gente vê essa expansão de guerra, essa guerra que não acaba, quem é que tem alimentos para fornecer para o mundo? Hoje é o Brasil. Diante dessa resposta, professor, eu posso concluir que o estímulo ao agro é o grande filão do momento? O agro continua sendo o nosso alicerce da economia, da nossa cadeia econômica? Weber, o agro ele tem um papel muito importante desde a crise de 2008, né, na crise nos Estados Unidos, aí, setor bancário, porque ele sustentou a nossa macroeconomia. Né? Enquanto todas as indústrias estavam em crise, a gente teve um aumento do preço das commodities naquele momento e esse excedente de produção, né, sendo exportado e gerando lucros para o Brasil. Recentemente, também nos últimos anos, a gente teve esse aumento do preço das commodities. Creio que a gente não vai ter uma diminuição
tá, de preço. Então, o agro, sim, ele continua como um dos pilares, mas também creio, como eu comentei também, nessa diversificação. Se a gente atrair mais indústrias de tecnologia, de inovação, tivermos uma política educacional de Estado forte, pode ser que a gente também consiga crescer além das expectativas, tá? Porque a gente conseguiu crescer com muita ênfase no agronegócio. Agora imagina se a gente continuar crescendo com o agronegócio e a gente tiver outras frentes de trabalho. Acho que isso que pode ser o fator determinante para o Brasil poder ter um crescimento mundial, um crescimento econômico acima da média mundial. Mas em 2023, infelizmente, eu creio, como o Samuel comentou, é um ano de ajuste, é um ano de discutir orçamento, é um ano muito desafiador ali para as novas políticas econômicas. Professor, mas nessa lógica do consumo, e principalmente ao agro, tomando como base o discurso após a eleição, presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, quando ele fez referência ao agro, mas também fez referência em relação à fome e de que o Brasil, como o senhor colocou, tem condições de alimentar aí boa parte do mundo, mas que esta atenção deveria ser voltada para o mercado interno, para ajudar as pessoas que estão numa situação de pobreza. Como fica isso? Associar as questões internas, e aí, como o presidente eleito colocou, né, principalmente quem está no momento de dificuldade, com a fome, mas ao mesmo tempo suprindo também as questões da ordem internacional. Bom, creio que o presidente eleito ele terá justamente esse desafio, mas creio que quais medidas podem ser tomadas? A expansão ainda maior dos estoques reguladores para regular o preço internamente aqui no Brasil, tá? Que foi uma política abandonada ali durante o governo Temer, início do governo Bolsonaro e retomada muito recentemente. Então, essa expansão de estoques, toda vez que o Brasil ele tem uma série de silos espalhados ali, né, nas regiões produtoras, que concentra bastante, por exemplo, o arroz. Então, toda vez que o arroz subir de preço, se coloca bastante mais arroz no mercado para equalizar isso. De outra forma, também eu acredito que haverá uma política voltada para o agronegócio, principalmente para pequenos produtores, e voltado também para o alimento ali da cesta básica, do dia a dia, não somente de commodities para exportação. Então, eu creio que sim, haverá um investimento voltado tanto pela compra pelo governo para manter estoques reguladores, né, para baixar o preço dos alimentos aqui no Brasil, e também terá outros tipos de incentivo para esses pequenos produtores rurais, para aquela agricultura familiar, que é o que abastece as nossas cidades. Porém, né, a gente sempre tem aquele desafio do abastecimento de uma cidade como Goiânia. Se a gente observar nos últimos anos, nos últimos 10 anos, quantos condomínios horizontais, condomínios de chácara foram criados em Goiânia? Isso torna a terra cada vez mais cara, né? A terra mais cara, a gente vai produzindo o hortifruti cada vez mais longe. E isso vai também encarecendo o alimento. É necessário campanhas também e projetos e programas voltados para produzir alimentos também próximo das cidades, porque isso também vai contribuir para a queda do preço dos alimentos. Professor, e nessa economia do dia a dia, essa que a gente sente diretamente no bolso, né? Abastecer o carro, comprar o gás, pagar o aluguel, a escola da criança, que perspectiva a gente tem para 2023, que é esse ano dessa transição, de deixar a poeira assentar, organizar as coisas? Quais são as perspectivas? Bom, num curtíssimo prazo, Kleber, a gente já observa aí um repasse de preços que estava represado da Petrobras. Então, a gente vai ter aqui no curtíssimo prazo, aqui ainda essa semana, um aumento do preço do diesel, da gasolina, muito provavelmente. Para o próximo ano, a gente tem que acompanhar o cenário internacional, dentro daquela política de preço da Petrobras que a gente já tem comentado bastante. Creio que haverá algum projeto, isso é uma expectativa, lendo ali planos de governo, né? Algum projeto para controlar esses preços ao consumidor brasileiro, né? Sem abrir mão do lucro da Petrobras, que é importante.
mas também é importante frisar que a gente fica sempre refém ali ao cenário internacional, quando a gente fala de petróleo, tá? Então, infelizmente, creio que a gente não vai ter essa redução ali, principalmente em combustíveis. Por outro lado, né, falando no dia a dia, ali para 2023 já deve-se começar a negociar uma reforma tributária, né? E isso sim vai ter um impacto no nosso dia a dia, principalmente porque a gasolina baixou por conta do fim ali, né, dessa isenção ali, suspensão do ICMS. E é uma incógnita, de fato, o que vai ser do preço, né, da alíquota de ICMS dos combustíveis ali nos próximos meses. Bom lembrar, né, professor, que alguns itens, alguns benefícios terminam no final de dezembro, né? Então, por isso, essa preocupação aí que o senhor cita. Agora, professor, nessa pergunta que o Kleber fez, que é tão importante, que envolve o nosso dia a dia, e retomando algo que questionava o senhor logo no início da entrevista, sobre esse otimismo, né, que ainda vai pintando de uma forma gradativa, mas será que tudo isso não é sazonal, apenas pela festividade de final de ano que a gente tem agora e que naturalmente o consumo ele vai aumentando? Assim, economia é uma questão de comportamento do consumidor. Então, se as pessoas têm aquela mentalidade assim muito, né? Olha, vai melhorar, parece que, como mágica, as coisas melhoram na economia, porque tem a ver com muito essa economia comportamental. Sim, o mercado ele está momentaneamente, vamos colocar assim, bem disposto em relação ao Brasil por conta das expectativas futuras, tá? Então, a gente tem o final de ano, já temos aí a Black Friday sendo antecipada, temos Copa do Mundo, né, Natal, festividades. Então, creio que nas próximas semanas a gente tem que observar, temos que cobrar aí, principalmente da equipe de transição, planos, né? Então, nas próximas semanas, creio que na próxima semana ou na outra já teremos os planos, né, os ministros sendo divulgados e o que o Brasil vai ser a partir do ano que vem. Quais são as estratégias econômicas voltadas justamente para não ter essa queda. O ano que vem, ele vai ser um ano duro, né? Não é porque trocou de presidente, tá, que tudo vai mudar. Os juros continuam altos, a inflação continua elevada, o cenário internacional não é positivo. Porém, pode ser que seja mostrado outros caminhos. Cabe da gente cobrar quais caminhos serão esses. Professor Luiz Carlos Zongarato, muito obrigado pela entrevista aqui à Sagres. Esperamos então, não é, Kleber, que um 2023 possa ser aí um ano de otimismo, apesar desse cenário internacional, e que a gente tenha aí uma economia mais forte. Muito obrigado, professor. Muito obrigado Samuel, Kleber, todo mundo aqui na Sagres. Sempre um prazer participar. Lembra que o professor falou aí, na economia, pensamento é vida. Vamos manter, então, os pensamentos positivos, né? Extirpar o negacionismo para a gente ter uma vida mais amena, porque a disputa já passou, né? O negócio agora é viver no Brasil. Professor, me perdoe, eu sei que eu já despedi aqui do senhor, mas o Kleber tocou na palavra e lembrei, o negacionismo. Essas manifestações antidemocráticas que têm acontecido, paralisação nas estradas, pode ter um reflexo direto aqui na nossa economia? Sim, uma questão de desabastecimento, sim, pode acontecer, pode piorar, tensionar muito a economia, né? Principalmente em relação ao desabastecimento de combustíveis, questão de hospitais, enfim, pode ter um impacto muito negativo. Então, temos que dar força aí à nossa democracia, não adianta reclamar. Porque esse tipo de manifestação é prejudicial para nós. O Brasil é nosso, né? Não pertence a nenhum político. Tem que ser pensado sempre no bem-estar da nossa população que sofre aí diariamente. A gente não precisa criar mais nenhum empecilho, nenhuma barreira, nenhum bloqueio aí para piorar a nossa vida. Professor, mais uma vez, muito obrigado. Uma ótima tarde ao senhor. Uma boa tarde, um abraço, tchau, tchau. Conversamos aqui no nosso Sinal Aberto com o professor especialista na área de